Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais uma resolução da questão de Física 45 do vestibular da UES 2026.1. Presta atenção, antes de começar a questão, se você tem dificuldade em física, não consegue resolver os assuntos, se você trava na hora das questões, se você não entende a teoria, não sabe por onde começar, tá perdido, fica tranquilo que existe uma solução para isso. Tudo que tu precisa é o quê? Primeiro de tudo, um método de estudo. Sem um método de estudo, tu não consegue aprender nenhum assunto, certo? Nenhuma matéria. Então, tu precisa de um método de estudo, tu precisa saber a ordem correta dos assuntos para depois tu ter aulas sobre os assuntos. Então, onde é que tu consegue encontrar tudo isso? Eu vou deixar o link na descrição. Você vai lá no meu Instagram e entra para a mentoria em física exclusiva para o vestibular da UES. Dentro da mentoria, eu vou do básico até o avançado, com aulas, método de estudo, a ordem correta. De fato, eu pego na tua mão e te levo até a aprovação, beleza? Então, se você tem interesse em aprender física, clica no link que está na descrição e entra para dentro da mentoria em física, fechou? Então, vamos lá. Duas cargas, questão 45 aqui, tá? Duas cargas pontuais, Q1 e Q2, encontram-se no vácuo, localizadas no plano XY nas coordenadas 00 e 0D, respectivamente. Essas cargas se atraem com uma força elétrica de módulo F, ou seja, ele está se atraindo. Em seguida, desloca-se a carga Q1 para a coordenada x0, x, né, e 0, com x maior do que zero. De forma que a força elétrica entre as cargas Q1 e Q2 passa a ser F sobre 2. Nesse contexto, pode-se afirmar corretamente que as cargas possuem dois pontos. Sinais contrários. Bom, se ele está dizendo aqui que elas estão se atraindo, a gente já sabe que as cargas possuem sinais contrários. Então, eu já posso descartar aqui ó, o item B e o item D. A gente só fica aqui entre o item A e o item C. Beleza? Aí vamos lá. A gente tem que entender aqui que existem duas situações. Existe um momento antes e um momento depois que ele muda a posição da carga Q1, que foi o que ele me disse na questão. Então, vamos entender o seguinte. Primeiro, qual seria o momento antes? Preste atenção. A gente tem que entender também como é que a gente encontra, localiza um ponto P no plano cartesiano. Temática básica. Então, preste atenção, só para revisar. Ó. Todo ponto P no ponto cartesiano, por exemplo, o ponto P1, ele pode ser descrito por dois números que representam a coordenada x e a coordenada y. Então, se ele está dizendo aqui, ó, que a carga Q1 ela estava no ponto, olha lá, ó, a posição da carga, eu vou até colocar assim, ó, Q1. Posição da carga Q1, ela era 0, 0. O que é que significa? É zero em x e zero no eixo y. Ou seja, onde que essa carga está localizada? Está aqui, ó, na origem do plano cartesiano, porque é zero x e zero em y. Aí ele disse que a carga Q2, antes ela estava no ponto P2, eu vou até colocar aqui, ó, ponto P2, ela estava em x, era zero, e em y é uma certa distância d. Ou seja, eu sei que no eixo x, a carga Q2 é zero, mas no eixo y ela tem uma certa distância chamada de distância d. Beleza? Então, aqui, ó, a carga Q2 é esse pontinho verde, porque a coordenada x dela é zero, mas em y é justamente essa altura aqui, ó, que ele chamou uma certa distância t. Fechou? Então, o primeiro momento é esse, certo? Carga Q1 e Q2, elas estão postas aqui nesse plano cartesiano, e a gente sabe como elas têm sinais opostos, elas estão se atraindo, elas têm sinais opostos. Então, eu sei que a força nesse caso aqui, ó, vai ser uma força de atração. Vai existir aqui uma força elétrica nessa direção e nesse sentido. Beleza? Existe uma força elétrica de atração entre essas duas cargas, tá? Esse é o momento antes. O que que acontece? Esse, ó, bom, depois, deixa eu só colocar aqui, ó, existe aqui uma força elétrica chamada força F. Depois, o que foi que aconteceu? Ele disse que ele deslocou, ele falou aqui, olha, ele disse aqui, ó, essas cargas se atraem com a força F, beleza. Em seguida, desloca-se a carga Q1 para a coordenada, aí ele deu os pontos aqui, ó. No ponto X, ela está a certa distância X. Só que em Y é zero.
Ou seja, com x maior do que zero. O que que isso significa? Ele está dizendo que a carga Q2, carga Q1, no caso, né? A Q2 aqui, ela se manteve no mesmo canto. Só que a carga Q2, ela saiu do ponto 0, 0 e passou aí para o ponto, ó, que ele disse, ó. Qual é esse ponto aqui, ó? Ele disse o ponto x e depois zero. X e ponto zero. Foi isso que ele me falou. Então, na coordenada x, ela está a uma certa distância que ele chamou de distância x. Se carga Q2, Q1 no caso, ela foi deslocada para esse ponto. A uma certa distância x maior do que zero. Se fosse menor do que zero, ela ia se deslocar para cá, ó. É maior do que zero, então ela se deslocou para cá. E a carga Q2 se manteve ali na mesma posição. Aí agora é que ele pergunta, ele diz o seguinte, né? Ele diz que o módulo da nova força agora vai ser F/2. Só que vamos lá. A gente sabe que a posição mudou, mas as duas cargas aqui, elas ainda vão ter uma força de atração entre elas, certo? Existe uma força elétrica ali de atração, porque elas têm sinais opostos. E o que que vai mudar? O que que vai mudar? Então vamos lá. Na primeira, na primeira posição aqui das cargas, a gente tem a seguinte equação, que é a força elétrica entre as duas cargas. Qual é a equação da força elétrica? F é igual a K vezes, que é a constante eletrostática, né? Vezes o módulo da carga Q1, vezes o módulo da carga Q2, dividido pela distância entre elas ao quadrado. Que distância seria essa? Seria a distância d elevado ao quadrado. Beleza? Como as cargas, depois, né, que a Q1 mudou de local, a gente sabe que ela vai ter uma nova força. Por quê? Porque a distância entre elas agora é uma distância diferente. Então, como é que vai ficar essa equação da nova força? A gente vai dizer o seguinte, ó. Essa nova força que a gente vai chamar de F', ela vai ser igual ao quê? Vai ser igual a K vezes o módulo de Q1 vezes o módulo de Q2. Isso aqui dividido pela distância entre elas, elevado ao quadrado. Agora, que distância é essa daqui? Se a gente olhar, a gente pode aplicar aqui o teorema de Pitágoras, porque aqui a gente vai ter, ó, preste atenção, aqui, ó, a gente vai ter exatamente um triângulo retângulo. Então, se a gente tem um triângulo retângulo, a gente vai ter aqui um ângulo de 90 graus, e se a gente tem um triângulo retângulo, a gente pode aplicar Pitágoras. Por que que a gente pode aplicar Pitágoras? Porque eu sei exatamente qual é o valor desse cateto, que ele, olhando para a figura do lado, é D. Esse vale X, eu só preciso encontrar quem é a minha hipotenusa. Então, essa distância aqui, ó, essa hipotenusa vai ser justamente a distância entre as duas cargas que a gente vai levar ao quadrado. E de acordo com Pitágoras, a gente sabe o seguinte, que a hipotenusa ao quadrado é igual ao quadrado da soma dos catetos. Então, eu vou ter aqui d ao quadrado mais x elevado ao quadrado. Então, a minha hipotenusa, eu posso passar ela para o outro lado em forma de raiz. Então, eu vou ter que a hipotenusa será a raiz quadrada de d elevado ao quadrado mais x elevado ao quadrado. Então, essa minha distância aqui que eu chamei de h, né, no caso hipotenusa, é justamente a distância entre as cargas. É a distância que eu tenho que colocar aqui, ó. Vai ser igual a h. Só que quem é h? H é justamente raiz quadrada de d elevado ao quadrado mais x elevado ao quadrado. Isso aqui é a distância h. A gente sabe que da equação da força elétrica, isso aqui tudo tem que ser elevado ao quadrado. Vou só reescrever isso aqui, ó. Então, a nova força F', ela vai ser igual a quem? K, Q1 vezes Q2. Isso aqui tudo dividido. Como isso aqui está elevado ao quadrado, essa raiz some, né? Então, a gente vai ter só d ao quadrado mais x elevado ao quadrado. Certo? Então, a nova força F' vai ser isso aqui. Guarda essa informação. Força F antes, força F' depois, porque a distância mudou. Só que ele disse outra informação importante. Ele diz assim, olha, a força F', ela vai ser o quê? A nova força? A força se reduziu pela metade. Antes, a força era F. Agora, o valor dessa nova força é F/2. Certo? Então, o que que a gente tem que fazer, ó?
Ele está dizendo o seguinte: quando eu mudei essa carga de posição, essa força aqui ela passou a ser dividida por 2. Tá vendo? Ó? É o valor da força inicial dividido por 2. O que é que ele está dizendo? Ele está dizendo assim, ó, que a força F', a nova força F', ela é justamente a força antiga dividido por 2. Foi isso que ele me falou, ó. Depois que ele mudou a posição da carga, a força F', né, a nova força, passou a ser ao valor da força inicial dividido por 2. Morreu. Eu só escrevi o que ele me falou. Então, o que que a gente tem aqui agora? Eu sei quem é F', e eu sei também quem é F. Vamos só substituir nessa equação aqui, ó, tanto F' como o valor de F. O que que a gente vai ter? Deixa eu pegar aqui, ó, botar aqui para ficar um negócio decente. Vamos lá, vamos desenvolver essa equação aqui, ó. Deixa eu sumir comigo aqui. Fechou, vamos botar aqui. Então vamos lá. Quem é F'? F' pela equação, eu sei que é o seguinte: F' é justamente K, Q1 vezes Q2, dividido, dividido por D ao quadrado, mais X ao quadrado. Vai ser igual a F, que é a força inicial, dividido por 2. Quem é F? É K, Q1 vezes Q2, dividido pela distância, que seria a distância nesse caso aqui, é só D, elevado ao quadrado. Só que é isso aqui tudo dividido por 2. Então, eu vou ter uma divisão de fração, matemática básica. Repitar a primeira, multiplico por universo da segunda, que vai ficar 2D ao quadrado. O que que a gente pode fazer com essa igualdade? O que que a gente pode fazer com ela? A gente pode olhar para ela e ver o seguinte: K, Q1 e Q2 é igual a K, Q1 e Q2. Então, eu posso cortar dos dois lados. O que que a gente vai ter aqui, ó? O que a gente vai ter? Eu vou ter aqui vou ter aqui, ó, aqui sobre d ao quadrado mais x ao quadrado é igual a 1 sobre 2d ao quadrado. O que é que eu posso fazer aqui? Eu posso fazer multiplicar em cruz aqui, posso dizer na linguagem popular, né? Multiplicar em cruz, o que é que a gente vai ter? Que 2d ao quadrado, ela é justamente igual a d ao quadrado mais x ao quadrado. Então, olha só. Eu só montei a equação antes da força e a equação da força depois. Peguei a informação que ele me deu, que ele disse assim: olha, a força F', depois de ser mudada a posição da carga Q1, é igual à força inicial dividido por 2. Aqui, ó. A força F' é igual à força inicial dividido por 2. Como eu tenho as duas forças, eu só substituo na equação. Substituindo essas duas forças na equação, ela permite a gente encontrar essa relação aqui. Permite a gente encontrar isso, certo? Encontrando isso, o que que a gente pode fazer? O que a gente pode fazer? Gente, vamos resolver isso aqui. Tem como resolver? Tem. Aqui eu tenho 2d ao quadrado e aqui eu tenho d ao quadrado. Ele vai passar subtraindo, né? Então aqui vai ficar o quê? 2d ao quadrado menos d ao quadrado vai ficar d ao quadrado. Vai ser igual a x ao quadrado. X pode passar ou um ou outro em forma de raiz. A gente chega à conclusão que x é igual a d. Ou seja, fazendo todo esse processo de encontrar as forças antes e depois, montando essa equação aqui e resolvendo ela, a gente chega que x, a conclusão que x é igual a d. O que é que ele está dizendo? Que essa distância x aqui, ó, é igual a essa distância d. Beleza? A mesma distância que ele subiu em y é a mesma distância que a carga 1 percorreu no eixo x. Então, qual é o item que a gente pode marcar aqui? Ó? A gente pode marcar o item A, porque a gente sabe que tem sinais contrários e x é igual a d. Aí você pode estar se perguntando, professor, mas em que momento o senhor descobriu que o senhor ia ter que encontrar essa relação? Bom, era o único meio que a gente tinha para encontrar essa solução, fazendo uma relação ali entre as forças. Com o tempo que você vai resolvendo questões, você começa a pegar essas ideias. Não é algo que você adquire da noite para o dia. Não é. Beleza? O que que a gente fez? A gente montou as equações de acordo com as informações que ele deu. Montando essas equações, é intuitivo que a gente chegue na solução que ele estava nos pedindo. Certo? Não foi nada difícil. A gente separou aqui dois momentos.
força antes e força depois, e encontrou aqui a relação que ele deu, ó. Ele está dizendo que a força depois de remover a carga Q1 é F sobre 2. Então, eu montei a equação principal, vamos dizer assim, né? A partir dessa equação aqui, que a gente consegue resolver o problema. Montei essa equação principal, substituí as duas forças e encontrei uma relação entre as distâncias. Qual é a relação entre as distâncias? Que x é igual a d. Beleza? Então fica sendo o item A. A gente sabe que os sinais são contrários, porque elas estão se atraindo, e que x é igual a d devido à solução que nós encontramos para essa equação. Beleza? Então, tchau, tchau, fique com Deus e até a próxima aula.